parte 3 da nossa videoaula. Então, dando continuidade à nossa discussão, vamos entrar agora em alguns aspectos mais conceituais, tá ok? Bom, então, quanto ao conceito de doença, nós temos uma definição de que a doença não pode ser compreendida apenas pelas medições fisiopatológicas, né? Isso ficou muito claro na discussão que a gente fez na parte 1 e 2, pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, é a dor, o prazer, enfim, são valores e sentimentos expressos também pelo corpo subjetivo que adoece, né? Isso vale para a saúde bucal também. Evan Stoddard, em 1990, por exemplo, coloca que a doença não é nada mais que um construto que guarda relação com o sofrimento, com o mal, mas não lhe corresponde integralmente. Quer dizer, quadros clínicos semelhantes, ou seja, com os mesmos parâmetros biológicos, prognósticos e implicações para o tratamento, pode afetar pessoas diferentes de formas distintas, resultando em diferentes manifestações de sintomas e desconfortos com comprometimento diferenciado de suas habilidades de atuar em sociedade. Isso na saúde bucal é muito claro, né? As pessoas encaram a ausência de dente, por exemplo, que é uma doença, o edentulismo é uma doença, a falta de dentes é um problema de saúde, mas as pessoas, isso afeta de forma diferente, né? As pessoas lidam com isso de formas diferentes, né? Tanto como sintomas de desconforto, porque existem valores, existem crenças, existe acesso a serviços de saúde, então é óbvio que essa situação impacta de uma forma diferenciada. Então, o conhecimento clínico, ele pretende balizar uma aplicação apropriada do conhecimento e da tecnologia, o que implica que seja formulado nesses termos. No entanto, do ponto de vista do bem-estar individual e do desempenho social, a percepção individual sobre a saúde é o que conta, como nós já conversamos sobre isso na parte 2. Bom, a saúde, nós vimos o conceito de doença, agora vamos ver o conceito de saúde. Didaticamente, segundo o autor Narvaez, ela pode ser estabelecida pela soma de 3 planos. Quais seriam esses planos? Um plano que a gente chama de subindividual, um plano que é o plano individual e o terceiro que é o plano coletivo. Então, essas 3 dimensões a gente pode estabelecer o conceito de saúde. O que seria o plano individual? É aquele que está no nível biológico, no nível orgânico, que é o fisiopatológico, quer dizer, o processo saúde-doença é um equilíbrio dinâmico entre a normalidade, anormalidade, funcionalidade e disfunção, né? A doença seria a condição percebida pela pessoa, caracterizando como uma queda de ânimo, algum sintoma físico ou até mesmo dor. Então, a doença seria uma condição detectada pelo profissional de saúde com um quadro clínico definido e enquadrado numa entidade ou classificação nosológica. Classificação nosológica é uma classificação de doença, ok? Por exemplo, aqui nessa imagem, dimensão subindividual, exemplo, um abscesso intraoral aqui no palato, ó, tem uma bolha, né, de pus que está vindo aqui desse dente lateral. Aqui é uma doença diagnosticada pelo profissional de saúde, um abscesso dentário intraoral, ok? É isso. Aqui é um plano subindividual. E o que é o plano individual? O plano individual já vai ampliando um pouco mais esse olhar de saúde. São disfunções e anormalidades que ocorrem em indivíduos que são seres biológicos e sociais ao mesmo tempo. Portanto, as alterações no plano de saúde e adoecimento resultam não apenas sobre aspectos biológicos, mas também das condições gerais de existência dos indivíduos, grupos e classes sociais, ok? Que é a questão das dimensões individuais e coletivas. Então, se a gente pegasse uma régua aqui, a gente teria, de um lado, o mais bem-estar, o mais perfeito bem-estar, e do outro lado, a morte, né? E aí a saúde, a doença seria vários processos e eventos intermediários que estão entre esses dois extremos. Vamos dar um exemplo aqui, né, do plano de saúde individual, pessoas em situação de rua, né? Esse é um bom exemplo, né? Tem uma influência de fator biológico, mas esse contexto que a pessoa está inserido é um grande influenciador entre o seu equilíbrio do processo saúde e doença.
E por fim, o plano coletivo, quer dizer, ele expande ainda mais o entendimento sobre o processo saúde e doença. Gente, toda essa referência de conceitos está no arquivo PDF que eu encaminhei para vocês na aula anterior, ok? A gente está fazendo um resgate disso. Então, no plano coletivo, não como uma simples soma das condições e orgânicos sociais de cada indivíduo isoladamente, senão a expressão de um processo social mais amplo, que é representada por fenômenos que incluem família, domicílio, microárea, bairro, município, região, país e continente. Como que a gente pode exemplificar isso? Por exemplo, onde é que a pessoa, onde é que o sujeito, onde é que uma criança, aqui no caso, está mais suscetível a ter um desequilíbrio no seu processo de saúde e doença? Aqui na Dinamarca, né, considerado o país com o melhor IDH do mundo, ou aqui no sertão nordestino, né, onde falta-se muitas questões básicas que são determinantes de saúde, como moradia, educação, renda, saneamento básico, enfim. Então, obviamente, né, que crianças nessa condição aqui do sertão nordestino, elas estão muito mais propícios a ter um desequilíbrio no seu processo saúde e doença. Então vejam que não basta só o plano subindividual, não basta só a questão fisiopatológica da doença. Existe um campo que também é individual e um campo que também é coletivo, né? Então esses fatores vão influenciar no processo saúde e doença, que para a gente fechar esse conceito, ele se configura como um processo, como disse, dinâmico, complexo, multidimensional, porque engloba a dimensão biológica que vocês viram, dimensão psicológica que vocês viram, dimensão sociocultural, econômica, ambiental, inclusive política, que pode identificar uma complexa interrelação quando se trata de saúde e doença de uma pessoa, de um grupo ou até mesmo de sociedades, né? E aí a gente entra na nossa última discussão, que é em relação aos determinantes e condicionantes de saúde. Como o nome diz, né? O que pode determinar ou que pode condicionar uma determinada situação de saúde, incluindo a questão da saúde bucal. A gente viu lá na Lei 8080, o que nós elegemos de base legal do SUS, o que são fatores determinantes e condicionantes. Quer dizer, o que pode colocar uma pessoa em risco de desequilíbrio no seu processo de saúde e doença, né? Vejam que são vários fatores, né? Então, por exemplo, coloquei uma imagem aqui de duas regiões da cidade de Sorocaba, né? Então vejam, do lado esquerdo é uma região de um bairro que aqui em Sorocaba é conhecido como Nova Esperança, tá? É um bairro da região oeste da cidade, talvez hoje o bairro que tem mais características com o que a gente chama de favela, né, em cidades de grande porte, né? Então vejam aqui construções inacabadas, né? Esgoto a céu aberto, bastante lixo, animais, né? Isso aqui é uma região de Sorocaba. Aqui no fundo da imagem vocês estão vendo o bairro do Vanelville. Do lado direito a gente tem a região do Campolim de Sorocaba, com um belo parque aberto ao público, com lago, pista de caminhada, construções de alto padrão, né? Aqui no lado no canto direito é a região ali do Shopping Guatemi, né? E aí a gente para e pensa, né? Aonde que as pessoas estão sendo influenciadas para que os seus determinantes e condicionantes de saúde produzem efeito no seu processo saúde e doença, né? Estar nessa região da esquerda é você estar sob a influência de alguns determinantes e condicionantes que vão impactar no seu processo de saúde, ok? Estando no lado esquerdo aqui da região do parque, aqui do Campolim, também há determinantes e condicionantes que influenciam no seu processo de saúde e doença. Então vejam, né, e voltando à analogia do Ilha das Flores, como é que a gente, enquanto um país, enquanto uma nação, a gente vive até mesmo dentro de um próprio município condições de desigualdades extremamente distintas,
né, que influenciam o modo de vida e de saúde e doença das pessoas, né? Isso é muito nítido. Então, é importante a gente conhecer o porquê, quais são esses determinantes e condições de saúde, porque eles servem para a gente planejar e programar o desenvolvimento de ações em saúde pública, incluindo as ações de saúde bucal. Porque exige um conhecimento detalhado das condições de vida e de trabalho das pessoas que residem em um determinado território, bem como o entendimento dos fatores determinantes e condicionantes do processo saúde-doença e as suas implicações. Quer dizer, se eu sou um dentista aqui nessa região da esquerda e trabalho na saúde pública, eu vou ter que compreender esse território de uma maneira muito diferente desse do lado direito, né? A forma de eu trabalhar aqui do lado esquerdo, né? E as ações que eu vou planejar para essa população, ela vai ser muito distintas do que as que moram do lado direito, ok? Fazem sentido isso para vocês, tá? O quanto que os determinantes e condicionantes estão relacionados com o ambiente onde as pessoas vivem. Bom, e aí, o que a gente pode incluir nesses determinantes, né? O que são determinantes? Vamos diferenciar um pouquinho o que é determinante do que é condicionante. Determinantes está relacionado à questão de condição de vida, condições materiais necessárias à subsistência, relacionadas à nutrição, à habitação, ao saneamento básico e às condições do meio ambiente. Já os condicionantes está relacionado ao estilo de vida, forma social e culturalmente determinada de vida que se expressa num padrão alimentar, no trabalho, esporte, hábitos como fumo, consumo, álcool e lazer. Então, no próximo slide, por exemplo, tem já o que são microdeterminantes e macrodeterminantes desse processo, né? Então tem todo aqui um quadro listado que ajuda a gente a compreender um pouco mais o que pode estar influenciando no processo de saúde e doença de um determinado indivíduo ou uma determinada comunidade. Bom, e os determinantes sociais de saúde, eles expressam um conceito que atualmente de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionados com a sua situação de vida, né? Então a gente tem, olha que legal, uma comissão nacional que determina os determinantes sociais de saúde, que a gente chama de DDS. E isso inclui fator econômico, cultural, ético, racial, psicológico, comportamental, que influencia a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco numa população. Tem esse modelo aqui que eu gosto muito, tá? Que é o modelo conhecido, que foi proposto por Dahlgren e Whitehead, né, que chama Modelo de Determinação Social de Saúde. Como é que funciona esse modelo, né? Então, vejam que ele coloca, ele distribui os determinantes sociais por camadas, tá? Desde uma camada mais próxima, que a gente chama de primeiro nível aqui, que é o nível individual, que são questões ligadas ao indivíduo, ao ser humano, que inclui idade, sexo e os fatores hereditários, né? Depois ele passa para um segundo nível, né, que a gente chama de estilo de vida dos indivíduos, quer dizer, quais são os comportamentos do indivíduo e como isso influencia no seu processo de saúde e doença. Num terceiro nível é colocado as redes sociais e comunitárias, quer dizer, qual que é a influência da comunidade, como é que o indivíduo se relaciona e como isso pode impactar na sua saúde, no seu processo de saúde e doença. Num quarto nível são as condições de vida e trabalho, né? Educação, desemprego, saneamento, acesso a serviços de saúde. E por fim, um nível um pouco, né, do quinto nível, um pouco mais de macro determinantes, são as condições econômicas, culturais e ambientais gerais. Quer dizer, o que as políticas ali de saúde de um determinado espaço onde a pessoa vive influencia no seu processo de saúde e doença. E esse modelo de determinação, a gente pode aplicar ele em várias situações, porque vai ajudar a gente a identificar quais são os determinantes e condicionantes de saúde de um indivíduo e aí nos facilita a implantar estratégias de ação, de promoção e prevenção e recuperação de saúde. Por exemplo, como a gente aplicaria
a questão do câncer bucal, de um indivíduo com câncer bucal, nesse modelo de determinação social. Então, vamos levar em consideração a seguinte questão, tá? Uma questão hipotética. Vamos dizer que um indivíduo do sexo masculino de 50 anos de idade procurou o serviço de saúde pública com câncer de boca, ok? E ele é morador de rua, tá? Está em situação de rua, melhor dizendo, tá? Desempregado, né? É tabagista, é etilista, né? Fuma e bebe bastante e mora no Brasil, mora em uma cidade como a cidade de Sorocaba. Então, como é que a gente pode aplicar esse modelo numa situação como essa? Então, aqui tem um slidezinho que mostra um folder sobre o que é o câncer bucal, né? São essas feridas pequenas que não cicatrizam, caroço endurecido que aparece na boca, o sangramento é frequente, não tem uma causa específica, é mais comum para quem fuma e que bebe tem mais de 40 anos de idade, pessoas que ficam expostas ao sol. Aqui mostra um autoexame de boca, e aí outro aqui que fala, né, das questões do câncer de boca específico, inclusive aspectos clínicos e demais. Bom, voltando ao nosso exemplo, qual é um fator individual que pode ser determinante para o câncer de boca? Um homem de mais de 40 anos de idade. O fato de ser homem e ter mais de 40 anos de idade é um fator determinante para que eu tenha câncer de bucal. Então, só o fato de eu ser homem e mais de 40 anos de idade eu vou ter câncer? Não. Mas é um fator que pode determinar. Por quê? Porque tem outros tantos, por exemplo, estilo de vida. Que estilo de vida pode determinar, pode ser determinante para eu ter câncer de boca? Se eu for fumante, se eu ingerir bebida alcoólica com frequência, ou, por exemplo, trabalhar no sol sem proteção. Então, se eu for um homem com mais de 40 anos de idade, tiver como estilo de vida ser fumante, etilista, eu estou mais propenso a ter câncer de boca por esses determinantes condicionantes. E rede social e comunitária? Vamos pegar o exemplo do nosso caso, que estou em situação de rua, né? Eu abandonei o lar, né? Eu não tenho uma rede social, eu estou morando na rua. Essa situação de estar em situação de rua faz com que a gente sabe que a pessoa acaba se entrando em alguns vícios, né? Como o cigarro e a bebida e outras drogas, por exemplo. Então, a rede social comunitária, né? Nesse caso, o indivíduo em situação de rua que abandonou o lar, ele está mais propenso a desenvolver um estilo de vida que leve-o a ser um determinante para desenvolver o câncer de boca, né? E outra situação, já ali no nível 4, né? Além de tudo, a pessoa está desempregada. O fato dela estar desempregada, né? Em situação de rua, ela vive sobre uma insalubridade maior e uma dificuldade de acesso de serviços de saúde, por exemplo. E tudo isso, né, trabalhando ali no nível quinto, né, de condição socioeconômica e cultural, né, um indivíduo, por exemplo, de baixa escolaridade que está no momento sem renda. Então, todos esses fatores trabalhando em conjunto, ele faz com que a pessoa esteja sobre uma condição maior, né, sobre determinantes que favorecem o desenvolvimento de algumas doenças, aí em específico a questão do câncer bucal. Entenderam? Então não é só porque a pessoa fuma e bebe que vai ter câncer, né? Várias situações são postas em determinantes sociais de saúde que levem com que ela tenha e desenvolva uma determinada doença como câncer bucal. Por exemplo, né, a pessoa, de repente, pode ter todos os níveis 2, 3, 4, 5 numa situação boa para a saúde, mas ela tem um fator hereditário no nível 1 que desenvolveu o câncer. Já é suficiente por uma questão meramente biológica, mas nem sempre é assim. Ok? Compreendido? Então, olha, todos esses fatores juntos, relacionados,
determinam uma determinada situação de doença, como a questão do câncer de boca. Então, só estou trazendo para nosso universo da odontologia esse modelo debatido, né, o modelo do Dahlgren e Whitehead, como ele poderia ser aplicado numa situação de odontológica, ok? Então, o que a gente conclui, pessoal? Que é importante ressaltar que a sociedade espera que o setor saúde cuide das pessoas e da população mediante ações individuais e coletivas, intervindo nos determinantes e condicionantes dessa área. Então é aí que a gente tem que atuar, tá? Na medida em que a saúde tem sido reconhecida não apenas como ausência de doença, o propósito almejado é que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida. E aí, para fechar essa videoaula, eu coloco a seguinte reflexão: como é que está o seu processo saúde e doença? Então, para a gente fazer essa discussão, eu vou convidá-los e orientá-los a acessar o nosso outro tópico do estudo dessa semana, que é a gente analisar o nosso processo saúde e doença. Te aguardo vocês no outro espaço. Um grande abraço.